Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa história da Igreja, nosso 27º encontro. Vamos trabalhar a pregação de Jesus em Jerusalém. A pregação de Jesus começa na Galileia. Quando João foi preso, Jesus foi para a Galileia, anunciando o reino de Deus. E depois nós temos essa pregação de Jesus em Jerusalém. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, primeiro essa atividade na Galileia, o caminho para Jerusalém, para que ele possa cumprir a fidelidade ao Pai e o amor a todos nós no mistério da redenção. No Evangelho de São João, há vários momentos em que Jesus está na Galileia, que Jesus está em Jerusalém. Mas estamos vendo essa perspectiva dentro dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Desde o início de seu ministério, Jesus dirigiu os seus esforços que deveria terminar em Jerusalém. Diante da hostilidade dos chefes, Jesus retorna, agora segundo São João, durante as festas. São aquelas presenças de Jesus em Jerusalém, diferente dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que colocam um momento só. Primeiro Galileia, depois Jerusalém. Dentro desse contexto, vemos Jesus, segundo o evangelho de São João, na festa de Pentecostes, onde podemos dizer que a cena da piscina de Betesda aconteceu numa festa. Vemos Jesus agindo na festa dos tabernáculos. Vemos Jesus agindo na festa da dedicação e na festa da Páscoa. Vemos a presença de peregrinos nessas festas que faziam com que as pregações de Jesus se tornavam mais fecundas. Havia também presença de galileus nas festas em Jerusalém, e eles davam apoio a Jesus. Os inimigos de Jesus, ao aproximar da grande festa da Páscoa, por medo da multidão, para evitar a revolta do povo, queriam prender Jesus por meio de uma cilada. Não era uma prisão pública. Marcos capítulo 14, versículo 2. As pregações de Jesus nas festas, que encontramos lá em São João, nós não conhecemos também somente por ele. Todos os episódios narrados por São João apresentam uma realidade dramática e dolorosa. No início das festas das tendas, dos tabernáculos, João capítulo 7, versículo 2, os judeus procuram Jesus dizendo: onde está ele? Havia muitas opiniões sobre Jesus. Ele é boa pessoa, enquanto outros negavam: de jeito nenhum, ele engana o povo. Havia certo medo de se falar de Jesus, devido às autoridades judaicas, como vemos em João capítulo 7, versículo 11 a 13. Vemos também o discurso de Jesus durante a festa, João capítulo 7, versículo 37 e 52. Vemos uma multidão indecisa sobre a pessoa de Jesus e, de outro lado, os fariseus e chefes que desejam prendê-lo. Jesus, durante a festa das tendas, desconcerta as autoridades diante do discurso que ele faz. O mesmo acontece com os outros discursos de Jesus, que vai acirrando as relações com as autoridades. A pessoa de Jesus provoca reações, umas de aceitação e também uma grande parte de rejeição por parte das autoridades, onde tinha dúvidas de sua pessoa, inclusive outras pessoas duvidavam de Jesus. As opiniões variavam.
Quem é esse que fala deste modo, que faz essas afirmações? Como ele pode afirmar essas coisas? Por exemplo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele proclama de pé no templo, e de seu seio, daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Quem é este? Antes que Abraão fosse, eu sou. João 8,59. Aquilo que meu Pai me deu é mais precioso que qualquer outra coisa. Eu e o Pai somos uma coisa só. João 10, 29 e 30. Não acreditais que o Pai está em mim, eu estou no Pai. João 10, versículo 39. Diante das palavras de Jesus, as pessoas vão se posicionando, né? E a luta da luz se manifesta cada vez mais acirrada contra as trevas. Jesus, né, na sua palavra, no seu jeito de posicionar, gera confrontos. E Jerusalém, como cidade, as pessoas vão se posicionando a favor ou contra ou com dúvidas. Nesses discursos e discussões, né, vivazes de Jesus e seus adversários, às vezes de forma violenta, vemos a reação, né, dos fariseus. Era a perseguição que eles fazem contra Jesus diante da cura do paralítico na piscina, feita num sábado. Diante da questão do sábado, Jesus faz afirmações desconcertantes. O Pai trabalha tanto, eu também trabalho. João 5, capítulo 17. Os judeus procuravam matar Jesus porque não só violava o sábado, mas dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, capítulo 18. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28. Sou maior que o templo. Mateus capítulo 12, versículo 6. Afirmações como estas irão provocar reações contrárias das autoridades, que não podem acreditar nem aceitar Jesus. Afirmações desconcertantes. Jesus se proclama maior que os homens do Antigo Testamento. Diz que ele é maior do que Abraão. João capítulo 8, 58. Diz que ele é maior que Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Diz que ele é maior do que Jonas, o profeta. Mateus capítulo 12, versículo 41. Se de fato acreditasseis em Moisés, acreditareis em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João capítulo 5, versículo 46. Quem pode afirmar essas coisas? Vendo o homem, a sua humanidade, a humanidade de Jesus, não podiam crer que ele é o Filho de Deus, feito homem. A referência de Jesus era só, né, da sua humanidade, eles só viam a sua humanidade. João capítulo 6, versículo 42. Diz, ele é filho de José, afirma no Evangelho de São João. Jesus foge de todas as ciladas, né, elevando-se acima de toda a ambição humana. Meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Revelando a sua natureza mais alta, quando ele afirma, né, usando o Salmo 110, Deus disse ao meu Senhor, Marcos capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus não negara sua filiação humana de Davi, sua descendência, mas quer dar a entender que ele é de uma origem infinitamente maior que Davi. Com todas essas afirmações,
Os inimigos de Jesus encontraram então matéria para acusá-lo de blasfêmia, cuja pena era o apedrejamento. A pregação de Jesus prefigura já a sua paixão. O projeto homicida dos inimigos de Jesus formavam, desde o tempo do ministério de Jesus na Galileia, preparando assim, fazendo com que houvesse um plano para eliminar o Senhor em vários momentos. Por exemplo, os nazarenos pegaram pedras para apedrejar Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 28 a 30. Os fariseus e herodianos procuravam um meio para matar Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6. Jesus já sente o aproximar da sua hora, a hora da cruz. João capítulo 9, versículo 4. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite, a hora de Jesus, e ninguém poderá trabalhar. Enquanto houve aqueles que acreditavam em Jesus, os que não acreditavam cresciam em seu ódio, porque Jesus era um perigo para a estabilidade da nação e porque ele subvertia o povo. Jesus era visto como um subversivo, Viam Jesus como agitador. João capítulo 11, versículo 50. Vocês não percebem que é melhor que um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Afirma Pilatos. Lucas capítulo 23, versículo 2 e 23, versículo 14. Começaram a acusação. Achamos este homem fazendo subversão entre o povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias rei. Ou então, vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Então nós vemos o seguinte, há toda uma realidade, um crescente cada vez maior em relação a Jesus, de não aceitação da sua palavra. Quando a gente vê Mateus, Marcos e Lucas, Jesus realiza o ministério lá na Galileia, ele já encontra resistências por parte da autoridade. Embora a multidão há certa aceitação daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus falava. Mas, em São João, há uma relação entre Jesus na Galileia e Jesus em Jerusalém, quando Jesus desce a Jerusalém, esse acirramento cada vez mais no centro do judaísmo, que era Jerusalém, onde tinha o templo como a referência maior. Diante disso, nós vemos que esse acirramento contra Jesus e essa busca de eliminá-lo provoca que alguns vão aceitá-lo, outros vão rejeitá-lo, alguns vão colocar dúvida sobre quem é Jesus. Diante de tudo aquilo que ele fala, a pergunta que eles faziam, quem é este que fala desse jeito? Quem é esse que age desse jeito? As pessoas vão começando a se posicionar diante de Jesus. E as autoridades vão aproveitar uma oportunidade para poder, então, criar uma forma de poder eliminar Jesus que coloca em risco a estabilidade da compreensão do próprio judaísmo em Jerusalém e da própria estabilidade política de Jerusalém. Como diz Pilatos, é preciso que um homem morra para salvar a nação. Então nós vemos que no próprio Evangelho nós vemos essa tensão crescente cada vez mais do anúncio do Evangelho e a dificuldade, e às vezes uma barreira muito grande, que eles não eram capazes de perceber que por detrás daquela humanidade estava o próprio Filho de Deus. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.